Sem papas na língua. Era assim que estava o ator Anthony Mackie quando deu entrevista para a revista Variety na semana passada. Ele falou muito e duramente sobre o racismo e não deixou também de comentar sobre a série Falcão e o Soldado Invernal que vem aí no Disney Plus. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Talvez você esteja se perguntando quem que é o Anthony Mackie, né? Sim, ele é o Falcão, fiel escudeiro do Capitão América em todo o universo cinematográfico da Marvel até esse momento. E ele deu essa entrevista então que ele falou sobre assuntos importantes, como o racismo, por exemplo, e não poupou nem a própria Marvel. Você vai ver daqui a pouquinho, né? Mas antes gostaria de trazer um pouquinho sobre quem é esse personagem tão importante. E garanto para vocês, nessa fase 4 da Marvel, o papel dele, do ator e do personagem dentro do UCM vai ser ainda maior. Porque como a gente sabe, o próprio Chris Evans anunciou que ele não retornará como Capitão América no UCM, nessa próxima fase aí, né? O contrato dele acabou, não foi renovado, eles deram um final digno para ele no último filme Vingadores Ultimato, e por causa disso, então, o famoso escudo do Capitão América, podemos dizer assim, ficou com o Falcão, né? E por causa disso, então, é natural a importância do Falcão, desse personagem, na próxima fase do UCM, formando aí, junto com outros Vingadores, os famosos Novos Vingadores. Então ele provavelmente vai se unir ao Homem-Aranha, à Capitã Marvel, ao Homem-Formiga, ao Pantera Negra, entre outros heróis que já estão aí, Doutor Estranho também, né? Mas outros personagens que já estão aí no UCM e outros que serão apresentados nos próximos filmes dessa fase aí. E o Falcão, com certeza, tendo todo esse conhecimento de batalha que ele adquiriu junto com o Capitão América, ele certamente ganhará importância. Mas vamos lá então agora abrir aspas para o ator e ver o que ele falou então sobre racismo. Vamos lá. Se você só pode contratar pessoas negras para o filme negro, você está dizendo que elas não são boas o suficiente quando você tem um elenco predominantemente branco. E ele fala isso daí sendo ele mesmo um próprio exemplo disso, né? E ele relaciona também com a contratação de um elenco todo negro para o filme do Pantera Negra, né? Como o próprio nome já diz. Então ele relaciona isso com o racismo, ele critica, não nominalmente, mas fica muito claro, a própria Marvel com relação a isso, empresa que paga os salários dele, né? Vamos ser bem sinceros aqui, mas assim, ele não tem medo nenhum de falar o que ele tem que falar, o que ele pensa, e eu assim particularmente vejo com total importância a gente ver um ator desse tamanho que tem um papel importante num filme, numa saga que tem milhares e milhares, alguns momentos depois, milhares e milhares de fãs no mundo inteiro. Então eu vejo com muito bons olhos quando a gente vê um cara desse tamanho falando de um assunto tão importante como esse. Um assunto que nos dias de hoje é muito importante a gente debater, né? E quando a gente vê um cara desse tamanho, a gente para um pouco para pensar sobre o assunto também, né? Mas ele mesmo é um exemplo disso. Ele, um ator negro, num ambiente predominantemente de outros atores brancos ali do próprio UCM, do qual ele faz parte. Tirando ele e o próprio Pantera Negra, né, e o ator que faz o Máquina de Combate, o resto são todos ali brancos, né? Então ele está inserido dentro disso, ele pode falar melhor do que ninguém sobre o assunto, né? Tivemos um produtor preto, o nome dele era Nate Moore. Ele produziu Pantera Negra. Mas quando você faz Pantera Negra, você tem um diretor, um produtor, um figurinista e um coreógrafo de dublês pretos. Realmente, me incomodou o fato de eu ter feito 7 filmes da Marvel, onde todo produtor, diretor, dublê, figurinista, assistente social, toda pessoa era branca. E se você concorda com o que disse o Anthony Mackie, você já deixa o seu like aqui no vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que você também concorda que a situação do negro no mundo inteiro é muito complicada e merece sim muita discussão social.
Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Principalmente nesse mês de julho, que eu estou produzindo vídeo todos os dias aqui para vocês, trazendo diversos temas aqui de cultura pop, de entretenimento, de cinema, também, por que não, séries, enfim, animações. Cara, tem muito conteúdo aqui para vocês, não deixem, não percam nada aqui no Cultura Pop Cia, tá legal? Ainda sobre o tema racismo, né, o ator falou mais sobre esse assunto numa entrevista que ele tinha dado no começo do mês passado, em junho, para o programa, o talk show, né, The Tonight Show, lá dos Estados Unidos, também muito famoso. E ele comentou como que foi conversar com os filhos dele, ainda muito jovens, muito novos, ainda na fase ali de crianças, sobre o racismo, que, como a gente já viu, né, para ele é muito importante falar sobre esse assunto abertamente, e ele conversou sobre isso com os filhos dele. Abre aspas. E então chega a dura realidade do dia em que você tem que dizer aos seus filhos: você deve abrir os olhos para o mundo à sua volta, para o modo como a polícia te vê como jovem negro. Eles não entendem a falta de humanidade que é uma pessoa ter que fazer isso com outra. Eles têm 11 e 7 anos de idade. Então ele relata como é difícil ter que preparar os filhos para esse mundo onde a gente vive, né? E ele fala muito sobre isso com até muita propriedade, não só pelas questões do próprio CM que eu já trouxe aqui para vocês, mas porque quando ele era jovem e ele começou a se preparar, ele tinha um sonho de ser um grande ator, ele começou a estudar para isso, ele conta também que os pais dele, né, o pai dele e o avô dele se sacrificaram muito, trabalharam até dobrado para conseguir pagar para ele essa boa escola de dramaturgia que ele conseguiu fazer e para ele chegar onde ele chegou. Então você vê que a luta dele, da família dele, deixa o cara muito calejado sobre o assunto também. E agora, voltando para o assunto, o UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, e também, né, sobre a entrevista que ele deu para a revista Variety, nós temos o seguinte, né, o que ele falou sobre essa série Falcão e o Soldado Invernal. Ele deu uma criticada ali, mas depois foi naquele jeitão mais morde a sopra, sabe? Você dá uma cutucada, mas depois você passa pano, enfim. Ele disse o seguinte, então, abre aspas. Estamos gravando exatamente como se fosse um filme. Todo mundo que já havia trabalhado com TV antes falou. Eu nunca trabalhei em uma série assim. Do jeito que filmamos, é a mesma sensação de gravar um filme, separado em episódios. Então, ao invés de um filme de 2 horas, é um filme de 6, 8 horas. Você vê ali que ele meio que deu uma cutucada, né? Enfim, mas não deixa dele ter razão, né? Por mais que a Marvel ainda não tenha divulgado quantos episódios vão ser, quantos minutos tem cada episódio, a gente já imagina que vai ser um negócio muito grande. Porque os caras começaram a gravar e tiveram que paralisar em março. Ainda não tinha acabado as gravações. E aí até por isso abre um pouquinho o leque das possibilidades de haver até um atraso, né, no lançamento da série, que estava previsto agora para o próximo mês de agosto. Então a gente já fica imaginando que vai haver um atraso, já que as gravações foram paralisadas, por mais que faltasse pouca coisa, não faltava muita coisa, mas mesmo assim ainda tem coisa a ser feita. Então acho que seria um risco você começar a passar a série e aí vai chegar num momento que não vai ter mais o que passar e ter que parar no meio, fica chato e mostra até um certo despreparo, vamos dizer assim, por mais que a culpa, obviamente, não seja da Marvel, não seja da produção, não seja de ninguém. É um momento inimaginável o que a gente está passando agora, né? Coronavirus! Coronavirus! Então, assim, é uma situação complicada. E ele disse mais. Esses filmes parecem um acampamento de verão. E essa série não foi diferente. É o mesmo grupo de pessoas se juntando para colocar tudo em ação. Então, as cenas de ação, tudo está em outro nível. Todas as séries, todos os filmes, eles sempre vão além. Então, tomara, vamos bater na madeira, tomara que voltemos logo. Falou aí o Anthony Mackie, obviamente preocupado com a situação do mundo, preocupado com a volta aos trabalhos, né? Eles começaram, eles querem terminar,
enfim, faz parte e cria uma expectativa muito grande, não só de nós fãs, mas dos próprios atores, de toda a produção, de toda a equipe que faz parte dessa produção, de querer terminar logo o serviço e mostrar o trabalho logo para os seus fãs, cumprir, vamos dizer assim, as datas previstas. Então tudo isso aí faz parte desse contexto. Tá certo, gente? A gente vai ficando por aqui, mas antes não deixe então de deixar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nada de novo que eu publicar aqui no Cultura Pop Cia em julho com vídeos todos os dias, tá certo? Um grande abraço a todos e tchau!